Então, vamos para a reunião. Então, a reunião falou, professores do departamento, então, vamos colocar o ser humano e o fenômeno religioso. Tá bom, então, mudou. Mas os professores não tinham como mudar. Tinha que passar para uma outra comissão, que era uma comissão de filósofos, pessoal de letras, todo mundo das humanas, design, artes. E aí, o filósofo leu aquele ser humano e falou, ser humano? Para que tanta metafísica? O ser. Aí, imagina, ali eram 5 departamentos diferentes, cada um. Aí a teóloga, na época, era uma representante mulher, teve que fazer uma pequena aula de teologia de gênero. Aí a solução veio do professor de artes e design, como clarividente nas artes, falou, nós estamos utilizando a palavra humano. Porque, e aí as pessoas gostaram esteticamente, o filósofo ficou contente. Então, aconteceu que a disciplina mudou para o humano e o fenômeno religioso. Mas ainda não podia mudar, ainda tinha que passar por uma outra comissão central da universidade. Quando chegou lá, com todos os vice-reitores, porque é uma disciplina dada para toda a universidade, aí os vice-reitores falaram, cadê o ser humano? Aí o representante do Centro de Humanas falou, não, foi decidido, todo mundo ficou muito satisfeito com o humano. Total. Foi para a administração central, para a dimensão de arquivos e registros, o humano e o fenômeno religioso. Não é que eu recebo um e-mail dizendo como que eu vou abreviar isso e depois com uma sugestão, ou melhor, uma revolta. Estou muito triste porque vocês tiraram o homem. Coroa da... Isso foi a pessoa que depois tinha que digitar lá o resumo, Vocês tiraram o homem, a coroa da criação de Deus, Para colocar um genérico. Então, mas total. Depois desse processo que vocês podem ver, demorou quase 1 ano, foi transformado para passar do homem para o humano e o fenômeno e religioso, que atualmente está bem assimilado, está tudo certo. Então, os títulos, as linguagens não são neutras, Elas querem aí visibilizar o que, às vezes, o documento não consegue visibilizar tanto, mas no título está. Depois, a igreja e a sociedade, a missão nos 2 âmbitos. Apesar de eu ter ouvido lá na Assembleia, em algum momento alguém falou assim, leigo na igreja não precisa, o leigo já tem espaço demais na igreja. O que nós queremos é o leigo e as leigas na sociedade. É lá que está faltando. Mas, apesar dessas observações que foram ouvidas, a gente... o documento claramente enfoca, desde a introdução, a importância dos leigos na sociedade e na igreja. E aí, o sal da terra, elementos simbólicos. Eu quero tomar aqui a liberdade, eu achei muito oportuna a explorar estes símbolos, os símbolos que estão bem no início da primeira parte do documento. Eu quero trazer aqui essa figura, que para mim é cara, que é o fundador da instituição teresiana, que é Pedro Poveda. Ele deu uma ênfase para a gente muito importante, foi lido aqui hoje de manhã, Ele, ao comentar vocês são o sal da terra, ele vai dizer que a nossa vida tem uma dimensão fundamentalmente apostólica. Essa dimensão do sal e da luz, ela traz em si a apostolicidade, um dinamismo, porque o sal ele se desfaz e ele transforma. Então, são símbolos dinâmicos, da função, da dimensão apostólica, que é para toda a igreja, mas que para os leigos adquire um caráter especial.
e podemos apropriar-nos destas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos. Ele também vai dizer que existem 3 características do sal. Ele fala assim: o sal dá sabor ao que é insípido. Então, o que é insípido, o que é neutro, o que não tem graça, o que não tem atratividade, o que não tem espiritualidade, o sal traz isso. O relacionamento com o próximo dá sentido, dá sabor à vida, não só a nossa, mas a vida do próximo. O sal cauteriza, o sal fecha feridas, o sal, ele tem essa característica de, com a palavra e com a espiritualidade, é possível curar feridas, não é? Mas para isso o sal se desfaz, outra característica apostólica. Então, para esta nossa sociedade, não é, que tem feridas abertas tão grandes como aquelas das montanhas de Minas, né? O sal tem essa função. E depois, o sal tem a característica de preservar da corrupção. Ele vai dizer assim: o leigo deve ser sinal que questione por suas palavras e atuação. Então, é um símbolo muito forte para trabalhar a teologia do laicato, esta do sal, que é o que foi escolhido. Não pode ser insosso. Não pode ser insosso, não pode ser demais, porque senão ele não dá sabor, ele deixa pior, não é? Mas se ele deixa de salgar, ele estraga. Que coisa mais sem graça. Ontem o Pedrinho falou algo que me questionou, né? Falou da juventude. Falou, sim, a juventude tem mudado muito suas características. Então, de fato, a ausência da espiritualidade nos movimentos cria algo diferente. Agora, a presença da espiritualidade, ela gera uma motivação, que é uma motivação que ninguém rouba, não é verdade? Qual é a grande ausência do título? A grande ausência é que nós queríamos que a palavra sujeito aparecesse no título, tá? Então, o título que nós queríamos é essa: cristãos, leigos e leigas, sujeitos na igreja e na sociedade. A gente queria que fosse explicitado no título, mas não foi possível, mas... Bom, ninguém aqui vai chorar, mas vamos observar que essa é a intencionalidade aí do documento. Bom, no conteúdo está, e algo muito importante, a introdução. Então, eu quero convidar, né, a fazer um pequeno estudo aqui. Nós vamos pegar a introdução e a conclusão do documento. Vamos fazer como os exegetas, né? Fazer um sanduíche. Na introdução, a gente pode ver claramente ali depois da apresentação, que já fala do sujeito, a introdução. Todo mundo pegou o número 1. Essa linguagem exortativa, vocês, quem leu, quem se familiarizou com o documento 107, percebeu a mudança de linguagem, não percebeu? Bom, é com alegria e admiração que, mais uma vez, nós, bispos, pastores da Igreja de Cristo, expressamos o nosso agradecimento aos cristãos leigos e leigas pelo testemunho de sua fé, pelo amor e dedicação à Igreja e pelo entusiasmo com que se doam ao nosso povo, às nossas comunidades, às suas famílias, às suas atividades profissionais, até o sacrifício de si. O laicato, como um todo, é um verdadeiro sujeito eclesial.
né, já começaram aí no primeiro ponto a citar aí o documento de Aparecida. Cada cristão leigo e leiga é chamado a ser sujeito eclesial para atuar na igreja e no mundo. E aí traz o Francisco de Assis, quem é da Ordem Terceira Franciscana, acho que todos, não é? Já vai dizer: a Francisco de Assis o Cristo crucificado ordenou: vai e reconstrói a minha igreja. Temos firme esperança de que continuarão dando grande contribuição à renovação da Igreja de Cristo e sua atuação no mundo. Então, está aí chamado a ser sujeito, a reconstruir a igreja e uma perspectiva da igreja em saída. O outro ponto, vamos ao quinto. Algo que foi muito falado lá na Assembleia dos Bispos. Temos que lembrar ao leigo que a sua índole secular é a principal, não é? Queremos enfatizar a índole secular que caracteriza seu ser e agir, como propõe o concílio. E aí, abre aspas e faz uma longa citação da Lumen Gentium 31, falando do caráter secular. A vocação própria dos leigos é administrar e ordenar as coisas temporais em busca do reino. E aí, o mundo da trama, da família, da existência, do trabalho, das profissões, social, etc. Organizar as coisas temporais. Mas depois, no número 7, faz uma afirmação, além da índole secular, aí vai retomar a Aparecida. Queremos enfatizar, em consonância com o documento de Aparecida, o quê? Isso. E aí, o Papa Francisco, sobre isso, manifestou-se. A imensa maioria do povo de Deus é constituída por leigos. A seu serviço está uma minoria, os ministros ordenados. Retoma aí, bem na introdução, esta missão dos pastores, não é? De serviço à maioria. Cresceu a consciência da identidade e da missão dos leigos na igreja. Embora não o suficiente, porque o relógio parou, não, né? Ou está andando devagar, pode-se contar com um numeroso laicato, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade, da catequese, da celebração e da fé. Então, aí, nós vemos claramente os dois. A presença, a índole secular e a presença na igreja, em várias instâncias. O presente documento, número 10. Aí tem a perspectiva do documento. Número 10. O presente documento tem como perspectiva o quê? Atenção, a afirmação é contundente. Continuando. Tem de se animar a todos os cristãos a compreender a sua própria vocação e missão e atuarem como verdadeiros sujeitos eclesiais nas realidades em que se encontram, reconhecendo o valor dos seus trabalhos na igreja e no mundo. Então, atenção, animar os leigos e leigas a se compreenderem a si próprios, e não apenas se compreenderem como atuarem, como verdadeiros sujeitos.
E finaliza dizendo como os sujeitos eclesiais não são uma realidade pronta, mas um dom que se faz compromisso permanente para toda a igreja em sua missão evangelizadora, sempre em comunhão com os demais membros. Finalmente, na introdução, observem o número 12, vamos ler só a primeira parte, primeira frase. Este documento segue a metodologia ver, julgar, agir e divide-se em 3 capítulos. Que bom, não é? Então, um ver, um julgar e um agir. Uma introdução animadora, não é verdade? Penso que sim, penso que sim, penso que sim. E se não der tempo mais de ver nada, vamos aos compromissos, que é a última coisa do documento? Número 275, página 141. Estes são os compromissos que foram repetidos no documento 107 de estudo. O documento de estudo já está e foram retomados. Não é? Foram reassumidas, uma a uma. Vamos lá. 275. Antes de concluir esse documento, queremos incentivar nossas comunidades a assumirem os seguintes compromissos. E que fazemos para melhor apoiar e incentivar a vida? 2 pontos. A. Envolver regionais, dioceses, paróquias, organismos, pastorais e as diversas expressões laicais na reflexão e aplicação deste documento. Portanto, é um compromisso, não é? É um documento que é para ficar, sabe, igual riscadinho de vermelho, de azul, de cor-de-rosa. Tem gente muito... O Dom Pedro Conte, ele tinha o documento dele, o de estudo. O Dom Pedro Conte, não sei se vocês conhecem, né? De Macapá. Então, o documento dele era todo colorido. Então, eu falei, mas e essas cores? Ele, o que está de amarelo é o que é irrenunciável. Então, é bonito você ver, não é? Um bispo já, não é? Pois é. O que está de amarelo é o que é irrenunciável. O resto eles podem até mudar. Então, em cada reunião do documento, ele olhava se o que estava de amarelo estava lá, para manter. Então, é isso, né? Envolver-se, envolver-nos. B. Pois é, todo mundo sabe isso, mas o meu pároco não sabe, por exemplo, não é? Tem, pois é. Não, e não está no livrinho, não está no papelzinho da liturgia, não é isso? De alguns sim, outros não, não é? Então, no último que teve no ano passado, a Maria Angélica da instituição Teresiana falou assim, olha, hoje é dia dos leigos, se você não quiser falar, eu falo. Ele falou, não, pode deixar que eu falo. Tá. Aí no final, o que ele fez? Agradeceu a colaboração. Agradeceu a colaboração dos leigos, muito, quase chorou de emoção. Pois é, sim. Então, para isso, é necessário... É a vocação dos cristãos, descobrir o ser leigo como vocação. Porque isso está no mês vocacional, que é agosto, não é isso? Aí tem, a vocação, vocês já conhecem, não é? Aí tem também o dia do catequista, da catequista. Pronto, então, isso.
Só que não adianta ter o dia só. É preciso também uma movimentação. A proposta é que o mês de novembro seja um mês dedicado a alguma movimentação, não é isso? Estimular que no decorrer no mês de novembro de cada ano, o quê? Haja uma programação com momentos de reflexão, de espiritualidade, de gestos concretos, envolvendo as comunidades, paróquias e todas as formas organizativas do laicato. Porque sem a sensibilização é difícil que haja acontece aí o que aconteceu, como ele comentou, não é? Celebrar o 1º de maio e outras datas significativas para as diversas profissões, como valorização do trabalho e denunciando tudo que contradiz a dignidade humana. Então, agora que nós estamos aí na flexibilização, não é? A minha amiga peruana falou, aqui no Peru, em Lima, os contratos de trabalho são de 2 meses. Então, nós estamos num momento bem delicado. Ontem, né, o Pedrinho comentou, e a gente está num momento bem delicado aí de valorização do trabalho. O dia 1º, o dia do trabalho é importante. Recuperar e divulgar o testemunho de cristãos leigos e leigas, mártires, e daqueles que viveram o seu compromisso batismal no compromisso da vida e se tornaram ou são referências, não é? Esse martírio cotidiano e esse martírio até a efusão de sangue de tantos irmãos e companheiros. Criar ou fortalecer os conselhos regionais e diocesanos de leigos e oferecer indicativos em vista da elaboração de seus próprios regimentos. Observem que esse é um grande incentivo que os bispos fazem para a criação dos conselhos de leigo. Uma aluna minha me comentou, nesse documento, incentiva a formar conselhos de leigo? Eu falei, sim, incentiva. Ah, que bom, porque aí falou, né? Lá onde eu estou, não aceitam. Então, claro, esse documento, ele traz, inclusive, na história do laicato, a última redação veio com um título especial ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil. Esse título ele não existia antes, e agora tem, quer dizer, é um destaque. Ser e ampliar o diálogo e trabalho junto às diferentes formas de expressão do laicato. Isso que nós chamamos dos rostos do laicato, que são tão diversos, não é? E somos irmãos e temos que crescer juntos, cada um com seu carisma, com sua forma peculiar de desenvolver, de compreender-se, de atuar. Apoiar e acompanhar os encontros do laicato, organizados pelo CNLB, com a participação das diversas expressões do laicato. Portanto, não é? Poder acompanhar isso, poder, ou ao menos não ser indiferente, é um compromisso, ao menos acompanhar, né? Não ser indiferente, não atrapalhar, menos ainda. E realizar o ano do laicato, comemorando os 30 anos do Sínodo Ordinário sobre os Leigos e da exortação apostólica Christi Fidelis Laici de São João Paulo II sobre a vocação e missão dos leigos da Igreja e no mundo, 1988. A presença e a atuação dos cristãos leigos como ramos, sal, luz e fermento na Igreja e na sociedade. Então, a ideia dos ramos, tão importante para Christi Fidelis, não é? Os ramos da videira,
tão importante. E esse documento aqui traz os símbolos do sal, da luz e também do fermento. Então, vejam que está aí declarado o ano do laicato, não é? Porque ele começaria na festa de Cristo Rei de 2017 para finalizar com a festa de Cristo Rei de 2018. O que há de novo no capítulo 1? Não é? Vou colocar aqui quais são os títulos e subtítulos. Não é? O capítulo 1, que se chama O Cristão Leigo, Sujeito na Igreja e no Mundo. Então, nós temos o marco histórico eclesial, que é o marco que fala do nosso tempo, não é? No marco do concílio e do Papa Francisco. Entrou aí o avanços e recuos, que depois vai ser sobre isso que eu vou sugerir, fazer um trabalho em grupo, porque é uma parte nova. Também foi acrescentado um rosto do laicato e uma ênfase no campo específico de ação, o mundo. Uma análise do mundo globalizado, ao meu ver, é uma análise muito boa, porque ela traz um aspecto... Se vocês observaram a ênfase, a opção, não foi uma análise socioeconômica, como é o mais comum nos documentos. Ela traz uma perspectiva social, sociocultural. Quais são os valores que nos enganam e que estão fazendo parte desse mundo globalizado? Quais são as ideologias que exigem o nosso discernimento? Por isso, há na minha opinião, precioso ponto que se chama discernimentos necessários, para que a gente não demonize as coisas e sim coloque tudo dentro dos seus lugares. As tentações da missão e a necessária mudança de mentalidade e de estruturas. Bom, dentro desse... Se vocês observarem também, o documento anterior tinha 124 páginas. E o documento novo tem 151 páginas, quer dizer, foram acrescentados 25 páginas. Algumas bastante corajosas, como esses avanços e retrocessos. E outras, assim, como menos corajosas, como o rosto do laicato. O que eu gostaria de dizer desta primeira parte? Chamar a atenção para esse convite ao discernimento que está na página 80. Se eu fosse fazer assim, pensar alguma coisa, está no número 80. Se eu fosse pensar algumas coisas para chamar a atenção, eu pensaria, desse número 1, os discernimentos necessários. A gente está num mundo complicado, não é? O vastíssimo mundo, complicado mundo da política, como diz, não é, o documento da igreja. E ali diz, veja só, como é importante diante desse mundo, lá no número 80, fazer discernimentos e não misturar as coisas. Letra A. Não confundir, nós vamos ver só o que está em itálico. Não confundir a pluralidade, que é a diversidade legítima dos rostos dos laicatos e das nossas próprias sociedades pluriculturais, com o relativismo. Uma coisa é o pluralismo, outra coisa é o relativismo, que vai relativizar os valores dos outros. Não confundir, letra B, secularidade com secularismo, relativa em particular ao papel dos leigos na igreja,
que devem ser considerados não como, vamos ler juntos, mas como por conseguinte, é importante que se consolide um laicato maduro e comprometido, capaz de oferecer a sua contribuição específica para a missão eclesial, no respeito pelos ministérios e pelas tarefas que cada um desempenha na vida da igreja e sempre em comunhão cordial com os bispos. Então, essa foi uma expressão que fez um enorme sucesso, né? Virou até título, a necessária mudança de mentalidade. Quem falou? Bento XVI, não é? O leigo não é colaborador, ele é corresponsável. Todo mundo já sabia disso, mas teve força, não é? Ora, o que teve de diferença aí? O que está em vermelho é o que foi acrescentado. Tá? Os avanços, os rostos e o campo específico. Sobre os rostos, vocês vão ler e vão falar, poxa, está faltando eu aí. Então, já vou até falar, foi um documento novo, super novo, ele não foi trabalhado, ele chegou na Assembleia, os próprios bispos lá colocaram muitos sinões, muitas emendas. Então, ou seja, então a opção que eles fizeram ficou clara. Eu digo para vocês que os rostos de Puebla Aparecida são bem mais rostos, tá? Do que estes. Mas eles fizeram a opção pelos estados de vida, dos casados, tem até uma menção aos solteiros. Não acho que um solteiro nunca teve uma menção num documento. Olha, agora os solteiros também têm. Eles fizeram menção aos seminaristas, que às vezes acham que não são leigos, já são clérigos. Fizeram questão de colocar isso, não é? Colocaram o rosto dos, enfim, e depois colocaram os pontos sobre os trabalhadores, não é? Aí ficou bem interessante, falaram dos profissionais liberais, depois tem um amplo parágrafo relacionado aos movimentos sociais, aqueles que constroem o bem viver na nossa sociedade. Então, não vamos esperar que seja um documento, uma parte completa, mas, não é? Com essa limitação, foi aí o que entrou. Muitas ausências. Então, de fato... Então, houve até alguém que falou assim, então vamos tirar essa parte. Aí eles falaram, não. Tá, porque o que está pode ajudar, não é? Alguém. Aí. Tá bom? Dá. Bom... Qual foi o grande, com relação ao capítulo 2, qual foi a grande mudança? A grande mudança foi a seguinte, sobre o sujeito eclesial. A grande mudança foi colocar as bases eclesiológicas antes. Na verdade, aguou um pouquinho a questão do sujeito, né? Foi demonstrar que a comunhão está certo. O sujeito, ele sempre autonomia relacional. Mas como houve, num momento, um grande medo com relação à autonomia, a gente não pode negar isso. Então, esta parte que vocês vão encontrar no terceiro capítulo, na terceira parte do segundo capítulo, é o cristão leigo como sujeito eclesial. E eles, apesar do desafio da autonomia, foi interessante que o documento final, ele coloca como título, um subtítulo, liberdade, autonomia e relacionalidade. Tanta briga interna, né, contra a autonomia, e virou até um subtítulo, para dizer, o leigo é chamado a ser livre, autônomo, relacional, uma autonomia relacional. A pessoa que se faz livre nas relações, que se realiza como pessoa humana nas relações. Gente, negar autonomia é abrir o caminho para a escravidão, é abrir o caminho para a manipulação.
a missionariedade do Orlando, que foi ao final o coordenador que finalizou como coordenador. Ele quis muito dar esse olhar missionário ao documento. De fato, na ação transformadora, ele coloca a igreja como unidade missionária, não é? Vai afirmar essa expressão do Papa Francisco, uma igreja pobre para os pobres, e ainda acrescenta, com os pobres. Um acréscimo dos novos areópagos da ação, não é? Novos areópagos, eles vão colocar a família, o mundo da política, o mundo das políticas públicas, o mundo do trabalho, o mundo da cultura e da educação, o mundo das comunicações, o cuidado com a nossa casa comum, ou seja, novos areópagos que ressaltados aí no documento, e outros campos de ação. Finalmente, os indicativos e encaminhamentos de ações pastorais, os compromissos, a conclusão e as referências bibliográficas. Então, esse não é como apresentação, como de documento. Minha gente, para a gente pegar esse documento, não é? Nas mãos. O que combinamos com a Marilza foi uma proposta de trabalho, mas agora, uma proposta de pegar o documento naquilo que tem de novo. Uma das novidades do documento é os avanços e os retrocessos. Então, a proposta é que a metade dos grupos fique com os avanços, a outra metade fique com os retrocessos. Vocês vão ter boas surpresas, tá? Já digo de antemão, tanto nos avanços quanto nos retrocessos.